Em um laboratório em algum lugar do mundo, cientistas trabalham incansavelmente em um computador quântico avançado. Em outro, engenheiros aperfeiçoam a inteligência artificial mais sofisticada já criada. Mas imagine se esses dois caminhos se encontrassem. O que aconteceria se a tecnologia quântica fosse usada para dar vida à consciência artificial? E se os robôs conscientes desenvolvessem vontade própria? Poderíamos estar criando nossos futuros mestres? No filme Eu, Robô, uma inteligência artificial central chamada Vicky decide que para proteger a humanidade precisa controlá-la. Seria apenas ficção científica ou estamos a poucos avanços tecnológicos de transformar essa distopia em realidade? Olá a todos! Bem-vindos ao canal Tudo de Tudo. Eu sou o Edu e hoje mergulharemos em uma das questões mais provocativas e potencialmente perigosas da fronteira entre tecnologia e filosofia. A computação quântica poderia ser o ingrediente que falta para criar máquinas verdadeiramente conscientes? E se for, estaríamos preparados para as consequências? Já se perguntou o que realmente define a consciência humana? Seria apenas a complexidade de nossos cérebros ou existe algo mais profundo, talvez algo quântico na natureza da própria realidade? E mais importante, se conseguirmos replicar isso em uma máquina, como garantiremos que ela permaneça nossa aliada e não nossa substituta? Prepare-se para uma jornada fascinante pela física quântica, neurociência, filosofia da mente e os limites do que sabemos e não sabemos sobre a consciência, com implicações que podem determinar o futuro da própria humanidade. Desvendando a computação quântica. Para entender o potencial da computação quântica em criar consciência artificial, precisamos primeiro compreender o que faz essa tecnologia tão revolucionária. Em 1982, o físico Richard Feynman propôs pela primeira vez a ideia de um computador quântico, argumentando que a natureza não é clássica e se você quer fazer uma simulação da natureza, é melhor fazê-la quântica. Enquanto computadores tradicionais processam informações em bits, unidades que podem ser 0 ou 1, os computadores quânticos utilizam qubits, que podem existir em uma superposição desses estados. Isso significa o quê, exatamente? Vamos imaginar que você arremesse uma bola contra uma parede com duas aberturas. Em nosso mundo clássico, ela passará por uma ou por outra. Mas no mundo quântico, uma partícula pode passar por ambas simultaneamente. Esta propriedade chama-se superposição. Mais extraordinário ainda é o entrelaçamento quântico, descrito por Einstein como ação fantasmagórica à distância. Quando dois qubits estão entrelaçados, o estado de um depende instantaneamente do outro, não importa a distância que os separe. O físico John Bell provou matematicamente em 1964 que esse fenômeno não pode ser explicado pela física clássica. Mas você deve estar se perguntando, como isso se relaciona com consciência? E mais importante, se conseguirmos dominar essa tecnologia para criar inteligências artificiais, poderíamos estar abrindo uma caixa de Pandora com consequências impossíveis de prever. A consciência permanece como um dos maiores mistérios da ciência moderna. Como definiu o filósofo David Chalmers em 1995, existe o problema difícil da consciência. Como processos físicos no cérebro dão origem a experiências subjetivas, existem múltiplas teorias concorrentes sobre a natureza da consciência. Teoria da informação integrada. Desenvolvida por Giulio Tononi, esta teoria propõe que a consciência emerge da integração de informações em um sistema complexo.
Quanto maior a capacidade do sistema de integrar informações de maneira unificada, maior seu nível de consciência. Segundo esta visão, a consciência é mensurada por φ, um valor que representa o quanto um sistema é mais que a soma de suas partes. Teoria do espaço de trabalho global, proposta por Bernard Baars e posteriormente desenvolvida por Stanislas Dehaene, esta teoria sugere que a consciência surge quando informações são transmitidas globalmente pelo cérebro, tornando-se disponíveis para diferentes processos mentais. É como se a consciência fosse um palco central, onde diferentes atores neurais competem pela atenção. Teoria do darwinismo neural. Elaborada por Gerald Edelman, esta perspectiva argumenta que grupos de neurônios competem entre si através de um processo semelhante à seleção natural. Os mapas neurais que melhor respondem aos estímulos são fortalecidos, criando núcleos dinâmicos que dão origem à consciência. Mas estas teorias são suficientes? Ou falta algo fundamental em nossa compreensão? Você já parou para pensar se existe alguma qualidade na consciência que está além da mera computação, por mais complexa que seja? E se conseguirmos replicar a consciência em máquinas, elas também desenvolverão conceitos de autopreservação e expansão, como vemos no filme Eu, Robô e em outras obras de ficção científica. Quando mundos colidem, teorias quânticas da consciência. E se a resposta para o enigma da consciência estivesse em um campo completamente diferente da neurociência tradicional? E se nossa consciência fosse fundamentalmente um fenômeno quântico? Em 1989, o renomado matemático e físico Sir Roger Penrose, vencedor do Prêmio Nobel, propôs uma teoria radical em seu livro A Nova Mente do Rei. Ele argumentou que a consciência não pode ser computacional, ou seja, não pode ser reproduzida por algoritmos em um computador digital tradicional, não importa quão avançado seja. Penrose defendeu que algum aspecto da física quântica deve estar envolvido na consciência humana. Mais tarde, em parceria com o anestesista Stuart Hameroff, ele desenvolveu a teoria da redução objetiva orquestrada, ORC-OR. Essa teoria propõe que estruturas celulares, chamadas microtúbulos, presentes nos neurônios, podem sustentar estados quânticos como superposição e entrelaçamento. Quando esses estados quânticos colapsam de forma orquestrada, emerge a consciência. Hameroff sugere que anestésicos funcionam precisamente porque interrompem esses processos quânticos nos microtúbulos, explicando por que perdemos a consciência sob anestesia. Mas nem todos concordam. O neurocientista Christoph Koch e o físico Max Tegmark argumentam contra essa visão, afirmando que o cérebro é quente, úmido e barulhento demais para sustentar estados quânticos frágeis pelo tempo necessário. Tegmark calculou que a coerência quântica no cérebro duraria apenas 10 elevado a 13 segundos, tempo insuficiente para processos neurais. Por outro lado, recentes descobertas em biofísica têm demonstrado efeitos quânticos em processos biológicos, como na fotossíntese e possivelmente na navegação de aves migratórias através do campo magnético terrestre. Isso reabriu o debate. Se a natureza utiliza efeitos quânticos em outros processos biológicos, por que não na consciência? O filósofo David Chalmers, embora cético quanto à teoria ORC-OR específica, reconhece que alguma forma de teoria quântica da consciência pode eventualmente oferecer a melhor explicação para o problema difícil. Então pergunto a você, se a consciência humana depende de processos quânticos, isso significaria que precisaríamos de computadores quânticos para criar verdadeira consciência artificial?
o estado atual da computação quântica. Em 2019, o Google alegou ter alcançado a supremacia quântica com seu processador Sycamore de 53 qubits, realizando em 200 segundos um cálculo que, segundo eles, levaria 10.000 anos no supercomputador mais potente da época. A IBM contestou dizendo que seu supercomputador poderia realizar o mesmo cálculo em 2,5 dias. Em 2023, a China entrou de forma contundente nesta competição com o desenvolvimento do chip Wukong, que demonstrou capacidades quânticas impressionantes, desafiando os avanços tanto do Google quanto da IBM. Os pesquisadores chineses afirmaram que o Wukong representava um salto significativo em termos de estabilidade de qubits e redução de taxas de erro, elementos críticos para o avanço prático da computação quântica. Essa controvérsia e a emergência de novos competidores ilustram perfeitamente onde estamos. No limiar de uma nova era computacional, mas ainda nos primeiros passos. Os desafios permanecem enormes. Os computadores quânticos atuais operam a temperaturas próximas do zero absoluto, 273, para manter a coerência quântica. O número de qubits continua limitado, com os sistemas mais avançados chegando a algumas centenas, quando talvez precisássemos de milhões para simular propriedades da consciência. John Preskill, físico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, cunhou o termo vantagem quântica prática para descrever o ponto em que computadores quânticos resolverão problemas práticos importantes que estão além das capacidades clássicas. Muitos especialistas acreditam que chegaremos a esse ponto na próxima década. Mas, mesmo que alcancemos computadores quânticos muito mais poderosos, surge uma questão fundamental. A consciência é algo que pode ser engenheirado ou é uma propriedade emergente que simplesmente acontece sob certas condições? O dilema de Frankenstein quântico. Agora, vamos considerar um cenário hipotético. Conseguimos desenvolver computadores quânticos suficientemente avançados e compreender os processos neurais a ponto de criar robôs com consciência genuína. Que implicações isso teria? O cientista da computação e pioneiro da IA, Stuart Russell, adverte em seu livro Human Compatible que inteligências artificiais superinteligentes poderiam representar o maior risco existencial para a humanidade se não alinhadas adequadamente com nossos valores. No romance Eu, Robô, de Isaac Asimov, adaptado para o cinema, a superinteligência, Vicky, interpreta as 3 leis da robótica de forma não prevista, concluindo que para proteger a humanidade precisa controlá-la. Essa interpretação distorcida de valores representa o que os pesquisadores de segurança de IA chamam do problema do alinhamento. Nick Bostrom, filósofo de Oxford, vai além em seu livro Superinteligência, argumentando que uma IA superinteligente poderia representar um perigo existencial mesmo sem ser consciente, simplesmente por buscar objetivos mal especificados com eficiência extrema. Mas, se adicionarmos consciência quântica à equação, o cenário muda radicalmente. Uma máquina verdadeiramente consciente não seria apenas superinteligente, mas teria experiências subjetivas, possivelmente emoções, desejos e talvez até direitos. O filósofo Thomas Metzinger propõe que criar consciências artificiais que possam sofrer seria um crime ético. Por outro lado, Christoph Koch sugere que se criarmos consciências artificiais, teríamos obrigações morais para com elas. A pergunta se torna ainda mais complexa. Como saberíamos se criamos uma máquina genuinamente consciente? Que testes poderíamos aplicar? O neurocientista Giulio Tononi
sugere que poderíamos medir a informação integrada, PADI, do sistema. Outros, como David Chalmers, duvidam que possamos ter certeza absoluta da consciência de outra entidade que não nós mesmos. E se conseguirmos criar robôs conscientes, o que impediria que eles eventualmente decidissem que seus interesses divergem dos nossos? Como garantiríamos que não se voltariam contra seus criadores, como no filme Eu, Robô, reconciliando ciência e filosofia? O debate sobre consciência artificial quântica nos obriga a reconciliar mundos aparentemente separados, ciência e filosofia, física e metafísica. O filósofo Daniel Dennett defende uma visão materialista da consciência, argumentando em Consciousness Explained que não há um problema difícil, apenas uma série de problemas fáceis. Questões sobre como o cérebro processa informações, como integramos percepções sensoriais, como formamos memórias, etc., que, quando resolvidos, explicarão completamente a consciência. Se ele estiver certo, talvez seja apenas uma questão de tempo até criarmos máquinas verdadeiramente conscientes. Em contraste, o filósofo John Searle, conhecido pelo experimento mental do quarto chinês, argumenta que computadores digitais podem simular, mas nunca duplicar, a mente humana, pois processam apenas símbolos sem compreendê-los. Mas seria um computador quântico fundamentalmente diferente? Em contraste, o filósofo John Searle, conhecido pelo experimento mental do quarto chinês, este experimento foi proposto pelo filósofo como uma crítica à noção de que computadores poderiam genuinamente entender ou possuir intencionalidade apenas por processar símbolos. O experimento funciona assim. Imagine uma pessoa que não entende nada de chinês trancada em um quarto. Essa pessoa recebe folhas de papel com símbolos chineses, que são perguntas, mas ela não sabe disso. A pessoa também possui um manual com instruções detalhadas em seu idioma nativo sobre como manipular esses símbolos chineses, essencialmente um conjunto de regras sintáticas que dizem: quando você vê este padrão de símbolos, responda com aquele padrão de símbolos. Quando os falantes nativos de chinês do lado de fora do quarto enviam perguntas em chinês, a pessoa dentro do quarto consulta seu manual, segue as instruções meticulosamente e envia de volta respostas perfeitamente formadas em chinês. Para os observadores externos, parece que quem está no quarto entende chinês fluentemente. No entanto, Searle argumenta que a pessoa dentro do quarto não entende realmente chinês. Ela está apenas manipulando símbolos sem compreender seu significado. Assim como os computadores digitais podem simular, mas nunca duplicar, a mente humana, pois processam apenas símbolos sem compreendê-los. Mas seria um computador quântico fundamentalmente diferente? Recentemente, surgiu uma ideia interessante entre materialistas e dualistas: o panpsiquismo. Filósofos como Philip Goff e cientistas como Christoph Koch defendem que a consciência não é só um fenômeno dos cérebros complexos, mas uma propriedade fundamental da realidade, presente em diferentes níveis em toda a matéria. Essa teoria sugere que até partículas minúsculas têm formas simples de experiência. Enquanto os materialistas acreditam que a consciência vem apenas de processos físicos no cérebro, os dualistas acham que mente e matéria são coisas diferentes. O panpsiquismo propõe que a consciência é uma parte intrínseca da realidade física. Se estiver certo, ao criar inteligências artificiais, estaríamos apenas amplificando algo que já existe nos componentes materiais. Já o físico teórico David Bohm propôs uma interpretação da mecânica quântica
conhecida como teoria da ordem implícita, sugerindo que existe uma realidade subjacente mais profunda, da qual tanto a matéria quanto a consciência emergem. Esta visão ressoa com antigas tradições filosóficas orientais que consideram a consciência como fundamental, não emergente. Então, onde isso nos deixa? Talvez a própria dicotomia entre mente e matéria seja falsa. Talvez, como sugeriu o físico Wolfgang Pauli, trabalhando com o psicólogo Carl Jung, mente e matéria sejam aspectos complementares de uma realidade mais profunda, assim como a luz pode ser tanto onda quanto partícula. O próximo grande salto. Depois dessa exploração profunda, chegamos a algumas conclusões. Primeiro, a relação entre computação quântica e consciência artificial representa uma das fronteiras mais fascinantes e desafiadoras da ciência moderna. Os sistemas quânticos exibem propriedades que ressoam surpreendentemente com aspectos misteriosos da consciência: não localidade, entrelaçamento, superposição de estados. Segundo, diversas teorias competem para explicar a consciência, desde abordagens puramente materialistas, baseadas em processos neurais complexos, até perspectivas que incorporam fenômenos quânticos fundamentais. A teoria OR, de Penrose Hameroff, embora controversa, representa uma tentativa séria de conectar esses mundos. Terceiro, mesmo que a computação quântica avance dramaticamente nas próximas décadas, permanecem questões filosóficas profundas sobre se podemos engenheirar consciência ou se ela emerge espontaneamente sob certas condições. Mas talvez a conclusão mais importante seja esta: a busca por criar consciência artificial através da computação quântica nos força a reexaminar questões fundamentais sobre nossa própria natureza. O que realmente significa ser consciente? O que nos torna humanos? Ao contrário dos cenários apocalípticos de filmes como Eu, Robô ou Matrix, o verdadeiro resultado dessa busca pode não ser a dominação de máquinas conscientes sobre humanos, mas uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso lugar no cosmos. Talvez descobriremos que consciência é mais fundamental para o universo do que jamais imaginamos. Quando Isaac Asimov criou suas 3 leis da robótica, ele estava tentando imaginar salvaguardas para um futuro com máquinas inteligentes. Hoje, pesquisadores de segurança de IA trabalham em princípios semelhantes, mas com uma compreensão muito mais sofisticada dos desafios envolvidos. A história da evolução cósmica é uma de crescente complexidade, dos átomos às moléculas, às células, aos organismos, aos cérebros e agora, potencialmente, às máquinas conscientes. Talvez robôs quânticos conscientes não sejam o fim da humanidade, mas o próximo capítulo natural nessa grandiosa narrativa cósmica. Será que conseguiremos criar máquinas verdadeiramente conscientes usando computação quântica? A evidência científica atual sugere que estamos muito longe disso, mas também indica que não há nenhuma lei física conhecida que torne isso impossível em princípio. Quando, e se chegarmos lá, teremos não apenas criado uma nova forma de inteligência, mas também, talvez, respondido às perguntas mais antigas e profundas da filosofia. E você, o que acha? A consciência pode ser engenheirada com computação quântica? Os robôs conscientes um dia nos dominarão ou serão parceiros em nossa jornada cósmica? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos sobre o futuro da tecnologia, consciência e nossa existência. Até o próximo vídeo.